nosso curso, né, Teologia Sistemática 2. Então, hoje nós estamos indo para a quinta aula. Se lembra? São 7, né? Hoje é a quinta. Quem não entregou ainda as respostas das questões da aula anterior, é só trazer aqui na frente e deixar, tá? Tudo bem? Vocês se recordam? Nós estávamos estudando, na última aula, os ofícios de Cristo. Nós já havíamos estudado o ofício profético, dos 3 principais, nós já tínhamos estudado o ofício profético, e estávamos no estudo do ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo que nós paramos, um pouquinho antes, claro, né? É na obra intercessória de Cristo. Então, Cristo tem a sua obra sacrificial, né, como sacerdote, obra sacrificial, e hoje ele está ocupado com essa obra, a obra intercessória, está lá no céu orando e orando muito, coisa que a gente tem que fazer, a mesma coisa aqui embaixo, né? Então, Cristo é o sumo sacerdote, não somente terreno, mas também e especialmente celestial. Ele é o sacerdote verdadeiro, o sacerdote de fato, a servir no verdadeiro santuário, do qual o tabernáculo de Israel era apenas uma sombra imperfeita. Mesmo aquele tabernáculo construído lá pelo Salomão, fantástico, cheio de ouro para tudo quanto é lado, a melhor madeira que existia no mundo, né, os cedros que ele importava do Líbano, essas coisas assim, era muito bem construído, uma obra muito boa, fantástica, mas é uma sombra imperfeita, sabe? Diz que agora, quando eles forem construir o terceiro templo, então nem se fala, esse vai ser o suprassumo do suprassumo do suprassumo, mas vai ser uma cópia imperfeita. O verdadeiro, né, vamos dizer assim, tabernáculo, onde que Cristo atua como sumo sacerdote, ele está lá no céu, está lá na glória. Então, primeiro, prova bíblica da obra intercessória de Cristo. A obra intercessória de Cristo, ela é simbolizada. A obra intercessória de Cristo no céu está claramente baseada em sua obra sacrificial, consumada e que só é aceitável sob essa base, né? O sacrifício de Cristo já está feito, já está completo, não precisa fazer de novo, já foi feito e já foi oferecido lá no santuário, né, no tabernáculo celestial. Então, indicação no Novo Testamento da obra intercessória de Cristo. O termo paracletos, né? Os nossos advogados que estão aqui, eles vão lembrar bem disso, né? O termo paracletos é aplicado a Cristo. Indica alguém que é convocado como auxílio, como advogado, como alguém que pleiteia a causa de outro e também lhe dá conselho. O que Cristo faz lá no céu intercedendo por nós? É o nosso advogado, é aquele que nos defende, né? O diabo está toda hora como aquele promotorzinho, né? Lá oferecendo coisas contra nós, você fez isso, ele fez aquilo outro, né? E tem o nosso advogado lá no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos defendendo, intercedendo por nós, sabe? Apresentando as nossas causas perante o Pai, perante Deus e Pai. Então, a natureza da obra intercessória de Cristo. Primeiro, Cristo no céu entrou no Santo dos Santos do tabernáculo celestial e ofereceu o seu sacrifício consumado, nós já tínhamos falado. 2. Mediante a expiação, Cristo satisfez as justas exigências da lei, de modo que nenhuma acusação legal pode, com justiça, ser feita contra os eleitos. Nós não devemos nada para ninguém, certo? Por quê? Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, já pagou a nossa conta, ele pagou o nosso crime, o pecado que nós tínhamos cometido contra Deus. Então, nosso crime já foi pago, já foi cumprido. Terceiro, a obra intercessória de Cristo, que nós estamos falando agora, vai além da responsabilização do estado judicial dos salvos. Ela relaciona-se também com o aperfeiçoamento moral e a nossa gradativa santificação. Ele está lá intercedendo por nós, enquanto que nós temos tempo de nos santificarmos, passarmos por esse processo que nós temos aqui na terra e completar o processo de santificação. Essa caminhada que nós temos aqui na terra é para que se consume,
esse processo, para que a gente seja completamente santificado. E finalmente, Cristo ora sem cessar pelo seu povo. E a gente devia estar fazendo o quê? Nós não somos sacerdotes? A gente devia estar fazendo a mesma coisa, sabe? Fazendo exatamente o que Cristo já está fazendo lá no céu. As pessoas por quem e as coisas pelas quais Ele intercede. As coisas pelas quais Cristo Jesus, nosso Senhor, está intercedendo. Vamos lá de novo. Então, as pessoas por quem Cristo intercede, adivinha quem são? Somos nós, né? E por todos aqueles que Ele fez expiação. Se lembra que a salvação é limitada? É somente por eles. Tá certo? Aquele conceito polêmico, né? Que eu, pelo menos, demorei muito para aceitar, né? Mas que a nossa eleição é limitada, não é todos que alcançam, né? Então, as coisas pelas quais Cristo intercede, que os eleitos ainda não alcançados o sejam. Nós temos o trabalho lá do setor 10, que toda semana nós vamos lá, né, Kendes? E a gente sempre ora, Senhor, olha para esse povo que está aqui do setor 10, que ainda não foi alcançado, que o Senhor alcance. Assim como tem muita gente ainda no setor 10, em todos os setores, em todos os cantos da nossa cidade, em todos os locais de Rondônia, em todo o Brasil, em todo o mundo. Tem muita gente que é dele, que é eleita e que não foi alcançado ainda. E essas pessoas têm que ser alcançadas. E é o nosso trabalho, né? Entendeu? Levar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor, até que todos sejam alcançados. Sim. Não seríamos, certo? O povo de Israel, você pode reparar que mesmo dentro do povo de Israel, nem todos foram eleitos. Todos foram chamados, certo? Mas nem todos aceitaram. Mesmo nos tempos antigos, né, essas coisas assim, os grandes heróis da fé, nós falamos muito na última aula a respeito daquele exemplo dos dois irmãos, do Jacó e do Esaú. Sabe, os dois não eram israelenses? Os dois não eram, né, filhos do mesmo pai abençoado, do Isaac e da Rebeca? Mas um só deles que era eleito. Entendeu? E assim como nós também. Né? Ele veio para nós que somos eleitos, ele veio com certeza. Não tem essa dúvida não, minha irmã. Ele veio sim. Quando diz eleito, é aquele que aceita. Isso, exato. Então, claro que Jesus é todo poderoso, Jesus é Deus. Todas as pessoas podiam ser salvas. Nenhuma pessoa que existe na face da terra não poderia ser salva. Mas não vão ser. A gente sabe, historicamente, né, e pelos exemplos que a gente já viu em todo o nosso estudo da palavra do Senhor, que é só um remanescente, é só uma parte que é salva. Sabe? A gente vai falar muito isso durante essa aula de hoje, você vai ver. Ao longo da aula, acredito que você vai aceitar melhor, como eu já acabei aceitando também, né? Isso. Bom, segundo, que os eleitos alcançados recebam perdão pelos pecados diários, né? Entendeu? Terceiro, que os crentes sejam protegidos das acusações de Satanás. Quarto, que os serviços do povo de Deus sejam aceitos. Então, característica da sua intercessão, característica da intercessão de Cristo. Primeiro é a constância da sua intercessão. Cristo ora sem cessar. Aquilo que Ele mandou a gente fazer, Ele faz. Ele está fazendo, nunca deixou de fazer. Ele ora o tempo todo, Ele ora sem cessar. E sem cessar a gente também deve orar, certo? A autoridade da sua intercessão. E a solicitação de um filho ao pai. Como é que ele se apresenta? Eu sou o filho pedindo uma coisa para o meu pai. Né? Você lembra a história do cachorrinho lá que o Exalto estava lembrando? Então, mesmo que a gente não concorde com uma coisa, que a gente não queira, mas o filho começa a pedir muito, a gente faz o quê? A gente acaba cedendo. Pai é pai, né? Ele acaba cedendo. Então, quando Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele solicita para o Pai alguma coisa, Ele pede, intercede, né? Essas coisas, o Pai acaba atendendo. Pai é Pai, né? Ele vai atender. E por fim, a eficácia da sua intercessão. Nunca falha, que nem eu falei, nunca o Pai deixa de atender o seu filho. Claro, com certeza. Quando Cristo Jesus está intercedendo, o nosso advogado, né? Está intercedendo por nós, o Pai sempre acaba atendendo o que Ele está pedindo. Que está no coração do Pai também isso.
Bom, esse capítulo a gente começa a estudar o terceiro ofício mais importante, não? Cristo Jesus tinha muitos e muitos ofícios, né? Mas esse é o terceiro mais importante dele, que é o ofício real. Então, profético, de sacerdote, sacerdotal, e agora o ofício real. Nós vamos começar a dar uma estudadazinha nele. Então, o reinado espiritual de Cristo. Se lembra quando Cristo Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo, né? O reino dele é o reino espiritual, em princípio, né? Então, a natureza desse reinado, o reinado espiritual de Cristo, é o seu governo real sobre o regnum gratiae. A palavra está em latim, mas regnum gratiae é reino da graça. Ele não o reino do Senhor é conhecido como o reino da graça. Uma das maneiras como ele é conhecido, claro. Isto é, sobre o seu povo e sua igreja. É um reinado espiritual porque se relaciona com uma esfera espiritual. Então, o reino abrangido pela realeza de Cristo está baseado na obra da redenção, é um reino espiritual, é um reino presente e futuro, certo? Está estreitamente relacionado com a igreja, embora não completamente idêntico a ela, ele é mais abrangente, sabe? Ele é maior do que a própria igreja, né? Então, a duração desse reinado, primeiro a gente fala do seu começo. A posição geralmente aceita pela igreja é que Cristo recebeu a sua designação como rei mediatório nas profundezas da eternidade e começou a agir como tal imediatamente após a queda. Quando foi que foi decidido que Cristo seria rei? Lá no comecinho. Lá, dá para dizer que a eternidade começou um dia? Não dá, né? Mas bem no começo, a Trindade reunida decidiu que ia chegar um momento que Cristo ia ser colocado como rei. E ele começou a exercer de fato esse reinado, né, a posição dele de rei, com a queda do Adão e da Eva. Naquele momento ele já começou a exercer essa função, esse ofício de rei, sabe? Não foi quando ele veio aqui na terra, que ele passou pelo processo de encarnação e tal. Ele já era rei antes. Ele já chegou aqui, quando ele passou pelo processo todo, né, da vinda para a terra, já como rei. Ele já era o rei, né? Então vamos lá. Provérbios 8, 22 e 23, né? O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, antes de existir o universo, antes de existir coisa alguma, ele já era, sabe? E já exercia esse ofício. Então, o seu término. A opinião predominante é que o reinado espiritual de Cristo sobre a sua igreja, quanto ao seu caráter essencial, ele continuará eternamente, ele nunca vai acabar, embora sofrendo importantes alterações em seu método de operação na consumação do mundo. Vai acontecer algumas mudançazinhas, né? Conforme vai acontecer esse processo que é a consumação, né? Na operação da consumação do mundo. O reinado de Cristo sobre o universo. A natureza desse reinado, como a expressão regna e potente, reino de poder, né? Reino de graça e reino de poder. Nos referimos ao domínio de Deus e homem Jesus Cristo sobre o universo, sua administração providencial e judicial de todas as coisas, no interesse da igreja. No fundo, quando Cristo exerce esse ofício, quem ganha? Somos nós. Não se lembra? Nós somos reis e sacerdotes, certo? Então a gente vai reinar debaixo do reinado, né, dentro desse reinado de Cristo. Ele nos designa assim, né? Você vai cuidar disso, você vai ser rei sobre aquilo, você vai rei sobre aquilo outro e tal, né? Cada um de nós vai ter uma função. São milhares e milhares. Não se preocupe, o universo é bem grande, cabe todo mundo, né? E vai sobrar ainda muita coisa, né? Entendeu? Você vai ter muito planeta por aí, muita estrela, muita coisa, tem muita coisa para você ser rei, né? Entendeu? A relação do reino impotente, do reino de poder, com o reino da graça, né? O reinado de Cristo sobre o universo é subserviente ao seu reinado espiritual. É incumbência de Cristo, como rei ungido, estabelecer o reino espiritual de Deus, governá-lo e protegê-lo contra as forças hostis. Como todo rei, não é isso que os reis fazem?
Quando um rei é colocado sobre um país, ou um presidente, ou um primeiro-ministro, ou qualquer coisa, é para ele fazer isso, né? A primeira coisa é defesa. A primeira obrigação de um rei, de um presidente ou de um primeiro-ministro é defender o seu país, a sua nação. A duração desse reinado durará até completar-se a vitória sobre os inimigos e até que a morte seja abolida. Na consumação de todas as coisas, o Deus homem renunciará à autoridade a ele conferida. Ele a devolverá ao Pai para que Deus seja tudo em todos. Deus vai devolver o reino para Deus, Pai? Vai ou não vai? Olha a prova. A gente tem que provar, né? 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. E no 28, um pouquinho na frente. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Quando tudo tiver resolvido, quando a morte estiver resolvida, quando tudo, né, quando não tiver mais nada, então Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, vai chegar para Deus Pai e vai devolver. Olha, o poder que o Senhor me deu, eu te devolvo, certo? E vai continuar submisso a Deus Pai. Amém? Coisa bonita, né? Nós vamos assistir? Vamos, com certeza. A gente vai estar lá na glória nesse dia, né? Todos nós, e vamos assistir isso tudo acontecer. Vai ser a cerimônia, acho que mais bonita que é o cerimonial de glória, né? Mais bonita que a gente possa, né, nem imaginar que a gente possa assistir, né? Assim, isso era para ter acontecido na aula passada, né? Mas houve um certo atraso, né? Assim nós terminamos o nosso estudo da Cristologia. Mas vocês vão ver uma coisa interessante. Essa outra disciplina que a gente vai começar a estudar, essa outra parte da teologia sistemática, que é conhecido como a doutrina da aplicação da obra de redenção, é como se fosse uma continuação, tem tudo a ver com aquilo que a gente acabou de estudar. A soteriologia em geral. Me diga uma coisa, uma pessoa que nasce na cidade de Curitiba, como é que vocês chamam ele? Curitibano, muito bom. Se nasce na cidade de São Paulo? Paulistano, não é São Paulino? Ou é paulistano? Paulistano, tá. Se nasce na cidade de Goiânia, Irene, como é que é? Goiânia, né? Isso. E se nasce na cidade de Salvador? Ah, esse daqui está afiado, né? É soteropolitano. Isso. E o que significa a palavra soteropolitano? É, ó, soter, tá vendo? Soter. Opa, voltando aqui. O soter, só o soter, S-O-T-E-R, soter significa Salvador. Soter. E politano vem de polis, cidade. Então é cidadão da cidade de Salvador. Isso, cidadão de Salvador. Por isso que é aquele que nasce na cidade de Salvador, é o soteropolitano. Agora nós vamos começar a estudar aqui a soterologia. Então, soter, Salvador, logia, estudo. É o estudo da salvação. Sabe, é o estudo da salvação. Entendeu? Esse é o grande tema que nós vamos estudar agora. Então, vamos detalhar esse processo todo, como acontece a salvação, né? E a salvação nós sabemos que é obra de Cristo. Então tem tudo a ver com o assunto anterior que nós estávamos estudando. Então, a relação entre a soteriologia e os assuntos anteriores, né? A soteriologia trata das comunicações das bênçãos da salvação ao pecador e seu restabelecimento ao favor divino e a vida íntima de comunhão com Deus. Esse é o nosso estudo que nós começamos agora, o atual. Então, ao definir-se o conteúdo da soteriologia, é melhor dizer que ela trata da aplicação da obra de redenção, do que dizer que ela trata da apropriação da salvação. Segundo o autor do livro que nós estamos baseando, né, o Luiz Berkoff, então ele vê assim. Então, se a gente falar assim que a gente, com a soteriologia, a gente está estudando como é que o homem se apropria da salvação,
Não é um termo bem apropriado, segundo ele, né? O melhor é dizer assim, que nós estamos estudando a aplicação da obra da redenção, segundo ele. Ele acha que explica melhor, define melhor o estudo que nós estamos fazendo agora, sabe? A ordo salutis, novamente outro termo em latim. Vocês vão ficar craque em latim, sabe? Vão aprender latim depois, né? Vão ficar que nem os padres, né? Você sabe que muitos padres não sabiam latim quando eles oravam a missa em latim naquele tempo? Eles fingiam que sabiam, mas como o povo também não entendia, né? O povo também não sabia latim, então ninguém podia corrigir o padre, né? O padre ficava lá balbuciando e tal, né? Essas coisas, aquele monte de coisa, mas o povão também não sabia nada de nada, né? E ficava tudo por isso mesmo, sabe? Era uma falação lá sem fim, né? Isso. Era que nem aquele povo lá que canta em inglês sem saber inglês, né? Você já viu como é que fica aquele povo que muitos cantores e tal, eles começam a cantar, ficam até animado, o ritmo até bom, né? Mas o inglês deles é um terror, né? Não fica nada com nada. Mas a gente vai aprender alguma coisinha de latim até o final desse curso de teologia. Então, ordo salutis significa a ordem de salvação, né? A ordem que veio a partir da decisão do Deus Trino. Um dia ele determinou, fez esse decreto que ia acontecer a salvação. A ordo salutis, então. Então, a ordo salutis descreve o processo pelo qual a obra da salvação, realizado em Cristo, né, é concretizada subjetivamente no coração da vida dos pecadores. Então, aqui vamos ver como ela é colocada em prática. Cristo, através do seu sacrifício, nós temos a salvação. Mas como que ela é realizada de uma maneira subjetiva dentro de cada um de nós que fomos salvos, sabe? Então visa descrever em sua ordem lógica e também em sua inter-relação os vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra de redenção. A ênfase não recai no que o homem faz ao apropriar-se da graça de Deus, mas no que Deus faz ao aplicá-la. Então, o foco maior não é saber o que o homem faz, mas é o que Deus faz para que esse processo se concretize. Então, o estudo vai se basear mais no que Deus faz. Nós vamos tentar entender esse mistério. Como é que Deus faz esse processo realmente acontecer dentro de cada um de nós. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que de antemão ele conheceu. Quando que Deus conheceu? Quando ele nos fez, lá na glória. Estava fazendo cada um de nós, estava nos criando, cada um de nós. Ele também predestinou. A palavra predestinação, que a gente odeia tanto, né? Ela está aqui no verso, aqui, ó, também predestinou, sabe? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, né? Entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Quem fez tudo isso? É Deus. Nós só recebemos, minha gente. Deus é que fez tudo em nós. Ele que vai fazendo coisa por coisa, passo por passo, para se completar todo o processo da salvação, a soteriologia. Então é Deus que faz tudo em nós, coisa por coisa, coisa por coisa. A gente acha que é mérito nosso, mas não é. É Deus que faz tudo em nós, né? Então, operações do Espírito Santo em geral. A transição para a obra do Espírito Santo. Quer dizer, claro, Cristo conquistou para nós a salvação, mas quem que a implanta em nós? É o Espírito Santo. Esse é o trabalho, esse processo todo é feito através do Espírito Santo. Dentro de cada um de nós é feito através do Espírito Santo. Quando passamos da cristologia para a soteriologia, passamos do objetivo para o subjetivo, da obra que Deus realizou por nós em Cristo e que é, em seu aspecto sacrificial, uma obra concluída, está acabado, para a obra que Ele realiza no correr do tempo, no coração e na vida dos crentes, com a qual eles têm permissão de cooperar, e se espera que o façam, sabe? Entendeu? Então, nós temos permissão de cooperar com Deus nessa obra que Ele está fazendo em nós, e Deus espera que a gente faça isso, que cada um de nós coopere com Ele.
mas Ele que está fazendo. Operações gerais e especiais do Espírito Santo, né? Então vamos lá, as operações gerais do Espírito Santo. É bem sabido o fato de que as distinções trinitárias não estão tão claramente reveladas no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? A expressão Espírito de Deus empregada no Antigo Testamento nem sempre ele denota uma pessoa. Quando fala sobre Espírito de Deus no Antigo Testamento, a gente não tem aquela definição tão clara como a gente tem quando lê no Novo, que é uma pessoa, que faz parte da Trindade, que é a terceira pessoa da Trindade. Oi? Quer falar alguma coisa? Sim, é uma resposta a tudo que Deus vai fazendo. Quando Deus vai agindo na nossa vida, Ele vai nos capacitando, vai nos dando, né, essas graças todas que a gente vai começar a falar agora. Então Ele espera que a gente coopere para que a obra dele seja concluída, que a gente, pelo menos a gente dedique uma parte do nosso dia a Deus, que a gente tenha a disposição de sair procurando as almas perdidas, né? Claro que quem vai convencer aquela alma é o Senhor, é o Espírito Santo, mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer a nossa parte. Não é assim? Ele perguntou, assim, pelo sentido de que com essa situação da eleição, tem gente que fala assim, Então não precisa fazer mais nada? Não, pelo contrário. A gente precisa fazer sim. A gente vai ver que é bem assim. Esse negócio de graça, né, que a gente vai entrar, a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho, vocês vão ver que isso gera uma polêmica sem fim, sabe? Entendeu? Mas claro que a gente tem que, é uma coisa ativa. Hã? Sim, sim, sim. Não, Deus não fez robô. Deus não fez robô. Então, no Antigo Testamento é evidente que a origem da vida, a sua manutenção e seu desenvolvimento depende do Espírito Santo. A retirada do Espírito Santo significa morte. Tirou o Espírito de nós é morte. Então, em Jó 33, 4, o Espírito de Deus me fez, Jó declarando, né? O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quando Deus tira o seu sopro, acabou. A vida foi embora, né? Entendeu? Não existe mais nada. Não. Oi? Aham. Isso. Deu um branco? Isso daí é sempre assim. Mas daqui a pouco você lembra e vai falar. Oi? Fala, Carlinhos. Então, mas continuando. Mas logo a seguir fica evidente que o Espírito Santo capacita pessoas escolhidas por Deus com sabedoria, força descomunal, coragem, audácia, revelação e poder. Tudo isso a gente já vê no Antigo Testamento, né? Existiu alguma pessoa mais forte que o nosso Sansão lá? Mais sábio que o nosso Salomão, né? Então Deus capacita. Deus vai capacitando através do Espírito Santo, todas as pessoas para realizar aquele propósito de Deus, cumprir aquele ministério, né? Mais perseverante que o nosso Paulo, né? Não tem, né? Lembrou? Fala então. Sim. Sim. Ele continuou, na verdade, sendo escolhido do Senhor até o fim, certo? Entendeu? Então essa unção não foi tirada dele, né? Mas como ele foi desobediente, essas coisas assim, ele não teve aquela vida tão gloriosa, ele não conseguiu cumprir. Agora é um mistério, vou te perguntar assim, e Saul está lá no céu ou não? Ele não foi ungido? Não foi derramado o óleo que Todo mundo começa a te fazer perguntas, você inverte agora. Não, eu estou te perguntando. Pois é. O Saul, por exemplo, ele cometeu um pecado, sem dúvida nenhuma, ele cometeu um pecado. o Espírito de Deus saiu dele, então quer dizer que ele foi. Eu particularmente, claro que isso não está na Bíblia, né? Então se a gente for procurar, não é resposta. Mas eu creio que eu vou encontrar o Saul lá no céu. Porque aquele que Deus escolheu, que Deus separou, que Deus ungiu, ele não é perdido. Mesmo quando ele faz um monte de coisa errada, tipo o Saul fez. Tem um irmão que diz o seguinte: os crentes torcem para a maioria ir para o inferno, mas ele crê que a maioria vai estar no céu porque Deus não vai perder para o capeta. Não vai, Deus não perde. Entendeu? Na minha opinião, o Saul está lá no céu. Ele está lá numa posição assim, a mais rebaixada, né? Ele não vai ocupar a posição que ele ocupava aqui na terra, né? Com relação às coisas de Deus. Mas ele vai estar lá no céu. Sim, exato. Deus não vai perder nenhum. Eu acredito que nem o Saul vai perder, né? Você vê outro exemplo lá,
que a gente fala muito do Salomão, começou bem a vida, tantas bênçãos e tal, e no final ele pegou e cometeu aquele monte de coisa errada, aquele monte de pecado, né? Entendeu? Você acha que Salomão vai para o inferno? Deus não vai perder o Salomão, né? Ele vai levar para o céu, ele é escolhido, é separado, é de Deus. Ele já está batizado lá com o Espírito Santo, está marcado pelo Espírito Santo, né? Não perde de jeito nenhum, sabe? Que foi escolhido, está escolhido, sabe? Eu não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele vai. Oi, oi, fala. No caso, eu tenho um pouco de dúvida ainda sobre essa questão de Deus ter determinado sobre todas as coisas, porque se Deus determinou tudo, ele determinou o mal. Ou seja, Satanás virou Satanás porque Deus quis que ele virasse. Claro, eu não sei se é assim, mas para mim, meio que eu estou entendendo assim. É, Aí, no caso, Lúcifer virou Satanás porque Deus não escolheu ele para ser santo, automaticamente ele virou Satanás. isso. Mas não é assim não, né? Não pode ser. No meu entendimento, Satanás também é um instrumento da mão de Deus. Ele, Satanás não está brigando contra Deus, ele é nosso inimigo do ser humano. Mas ele não consegue ser inimigo de Deus, que não tem ninguém que está na altura de Deus para ser inimigo dele. Entendeu? E Satanás é usado por Deus, é evidente quantas vezes que Satanás é usado por Deus para que o processo todo que Deus planejou seja cumprido. Sabe? A gente vê na história de Jó, é evidente, olha como que Satanás mexe. Satanás faz o papel do abutre. Isso, faz o papel do abutre, né? Exato, exatamente, bem lembrado, entendeu? Mas Satanás também está no processo. Ele precisava dessa, vamos dizer assim, dessa figura do Satanás, sabe? Para nos aperfeiçoar, sabe? Para que cada um de nós fosse mais aperfeiçoado, né? Quando foi que você prospera mais na tua vida? Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal? Que você evolui mesmo, que você fica melhor do que você era. Quando está ruim. O ser humano não prospera na bonança, assim, quando as coisas estão bem. Ele tem que passar por uma coisa bem, né, negativa mesmo, para a gente poder crescer. Tem que passar por crise. É na crise que a gente cresce, sabe? É ruim, é difícil, né? A gente quer sair daquele processo todo, daquela coisa toda, né? Sofrido. Mas é na crise que a gente cresce. E quem provoca a crise? É o diabo. Ele que traz aquelas armadilhas para nos derrubar. Mas com Deus a gente não cai. A gente passa por aquele processo, se torna vitorioso, sabe? E sai melhor do que a gente entrou. Se torna isso. A gente vai sendo aperfeiçoado, vai sendo santificado, sabe? Durante esse processo. Então Satanás acaba sendo uma pessoa importante para que os planos de Deus se realizem. E por que a gente não pode dizer que Deus resolveu criar uma pessoa só com essa finalidade? Deus pode tudo. Quanto mais fogo no metal, mais brilho. É verdade. Então, tudo que a gente tem, na verdade, o indivíduo é corajoso, né, vamos dizer assim. Opa, voltando. O indivíduo é corajoso. Corajoso por quê? Porque Deus dá coragem. Aquela coragem toda do Davi durante as batalhas, essas coisas, do Josué, né? Quem que capacitou ele? Foi Deus. Deus que dá coragem, audácia, revelação, sabedoria, todo o poder, tudo vem de Deus. Entendeu? Nada vem por acaso. Então, a relação entre as operações gerais e as operações especiais do Espírito Santo. Então, operações gerais. Com suas operações gerais, ele origina, mantém, fortalece e dirige toda sorte de vida, desde a vida orgânica, a vida moral, a vida intelectual, né? Tudo é dirigido nas operações gerais. O Espírito Santo administra tudo está sobre a tutela dele, né? Eu estava hoje de manhã vendo um vídeo a respeito do planeta Vênus, comparando com a Terra. Diz que o planeta Vênus, ele tem mais ou menos o mesmo peso da Terra, o mesmo tamanho, a mesma origem, diz que surgiu no mesmo período. Por que lá é um inferno, que não tem vida nenhuma, e aqui na Terra nós vivemos nesse paraíso? Porque Deus designou que seria assim. Mas diz que a origem, inclusive a origem no tempo, né, o período de formação, né, geológica de Vênus e a Terra é a mesma. Devia ser dois planetas iguais, devia ser outro paraíso, devia ser uma segunda Terra. Mas não é. Por que Deus resolveu fazer assim? Só Ele que sabe, né? Vai uma segunda Terra, né? Isso
É o Espírito Santo, claro, que comanda tudo isso. Agora vamos falar das operações especiais. Com as suas operações especiais, o Espírito Santo destrói o poder do pecado, renova o homem à imagem de Deus e o capacita a prestar obediência espiritual a Deus, a ser sal da terra e luz do mundo e um fermento espiritual em todas as esferas da vida. O Espírito Santo como dispenseiro da graça divina. Vamos começar a estudar a graça de novo? Vamos. Esse é um assunto recorrente da minha vida, né? Toda hora eu volto para esse assunto, como o Isalto estava falando hoje de manhã, né? Então, o uso bíblico do termo graça. No Antigo Testamento, a ideia fundamental de graça é que são bênçãos concedidas livremente, gratuitamente, né? Graciosamente por Deus e não em consideração a qualquer reivindicação ou mérito. O que vocês entendem por graça, então? Graça no termo, se você vai num comércio e o comerciante fala para você, isso eu não vou te cobrar, é de graça. O que você entende? Não vou precisar pagar por isso. Poxa, o cara está sendo bonzinho, né? É, isso, não vai cobrar o frete. É claro que é mentira, né? Que está embutido no preço da mercadoria, né? Mas pelo menos na propaganda é de graça, né? Entendeu? Não é assim? Então, muito comerciante usa isso. Ó, você compra um e leva dois, o segundo é de graça. É mentira, né? A gente sabe que está embutido no primeiro, né? Tinha estratégia assim, eu sempre brincava quando eu ia vender alguma coisa, eu falava assim, a promoção é o seguinte, compre dois, pague três e leve só um. Aí a pessoa grita ali, embolava tudo, falava assim, aí não entendia nada, mas sabia que era promoção, né? Promoção, compre dois, pague três e leve só um. Mas acha que promoção é aquilo que está ganhando. Aí ele falou assim, não, mas aí está errado. Eu falei assim, alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar, claro. Mas com certeza, se o comerciante ele não ganha, ele vai ter que fechar a empresa dele, né? Agora com Deus não, com Deus as coisas realmente são de graça. É isso, é de graça mesmo, ele não cobra mesmo, é de verdade. Não é uma falsa promoção como a gente está falando. As coisas de Deus são realmente gratuitas, né? Quando ele fala que é de graça, é de graça. Então, contudo, de modo mais enfático, no Novo Testamento a palavra caris, que é a graça, né? Significa operação imerecida de Deus no coração do homem mediante o Espírito Santo. Então, mas em toda a Escritura, a palavra graça, no fundo, ela sempre significa favor ou boa vontade de Deus. É um favor ou uma boa vontade de Deus. Quando você vê graça, sempre é favor e boa vontade de Deus conosco, com certeza, né? Então, a graça de Deus na obra da redenção. Em primeiro lugar, a graça é um atributo de Deus, uma das perfeições divinas. Deus, entre seus milhares e milhares de atributos, né? De qualificações, de marcas da sua personalidade, ele é gracioso. Sabe? Ele é assim. Assim como ele é imortal, é onisciente, é onipresente, né? Todos os outros atributos que a gente sempre está comentando de Deus, é justo, é amoroso, todas as outras coisas, Deus também naturalmente, ele é gracioso. Faz parte dele. Em segundo lugar, o termo graça é empregado como um designativo da provisão objetiva que Deus fez em Cristo para a salvação do homem. Por que ele nos salvou? Porque ele nos ama, mas porque ele é gracioso. Ele gosta de fazer essas coisas. É o mistério, né? Em terceiro lugar, a palavra graça é empregado para designar o favor de Deus, como demonstrado na aplicação da obra da redenção pelo Espírito Santo. Em João 1,14 está escrito assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nós descobrimos que o quê? Que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a graça encarnada de Deus. Hoje ele é um homem que é pura graça. O seu reino é um reino de graça, sabe? Então, Cristo Jesus é a graça encarnada, sabe? Então, a doutrina da graça na história da igreja. Os ensinos da Escritura acerca da graça de Deus ressaltam o fato de que Deus distribuiu suas bênçãos aos homens de maneira livre e soberana, e não em consideração a algum mérito humano. Toda a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar profundamente, a gente descobre isso, que Ele resolveu nos dar isso, Ele resolveu nos dar aquilo, Ele resolveu nos dar aquilo outro, sem mérito nenhum nosso. Nada pode comprar aquilo que Deus nos dá, sabe?
Vem de graça, tudo é gratuito. Não é uma propaganda falsa desses comerciantes que fala que o frete é de graça, né? Entendeu? Lá é de graça mesmo, sabe? É de graça, é gratuito, de verdade, sabe? Quando vem de Deus é gratuito. Em Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque fizemos alguma coisa de bom? De jeito nenhum, pura graça. Deus resolveu nos salvar, sabe? Decisão dele. Nós somos salvos pela graça, única e exclusivamente. Mas a doutrina não ficou livre de contestação, é claro, né? Toda doutrina tem contestação, tem o povo do contra, né? Alguns pais da igreja, particularmente da igreja oriental, já empregavam um estilo moralista e desarmonia com a ênfase de Paulo, né? Eles achavam já, não, porque você é bonzinho, porque você é certo, você nunca cometeu nenhum crime, você anda certinho nas coisas, é por isso que Deus te salvou, né? Quando eu converso com alguma pessoa que não é muito aprofundada nas coisas de Deus, né? E eu pergunto para ela, escuta, a senhora tem certeza? Isso é coisa lá no consultório mais que acontece isso, né? Quando a pessoa começa a falar muito de morte, eu falo, não, você morreu, vai ficar tudo bem, você vai lá para o céu, vai ficar tudo perfeito, a doença acabou, né? E aí isso vai ser a cura completa, vai resolver. Mas acho que Deus tem outro plano para você, acho que você vai viver ainda um tempo, eu estou sentindo aqui, né? Vendo teus exames, vendo isso, vendo aquilo, que não vai ser agora, né? Mas que não é agora, que vai demorar mais um tempo, essas coisas assim, né? Daí eu pergunto, e você tem certeza, você já está certo que você vai ser salvo mesmo, né? Daí falou assim, se eu merecer, falou, se você merecer, você vai para o inferno, entendeu? Aí não tem alternativa, por merecimento só tem um caminho, o caminho do inferno, né? Porque a gente nunca merece, a gente vai para o céu por causa da graça, sabe? A graça de Deus, é porque Ele é gracioso, é misericordioso, Ele nos dá uma coisa que a gente não merece, o caminho do merecimento é o inferno. As pessoas aspiram, né, a um governo nesse mundo, por exemplo, que seja um governo baseado no mérito, né? Os mais capazes vão governar, os mais sábios, os mais isso, os mais aquilo, né? A gente lê aquele livro lá do Platão, A República. Quem já leu? Ninguém leu? A República do Platão? Tem que ler, esse livro vale a pena ser lido. É do ímpio, né? Platão, A República. Você leu, Antônio? Mas tem que ler. É isso. Mas ele fala sobre o mérito, muito sobre o mérito, né? Que os governantes são aqueles que vão ser escolhidos dentro de uma elite, né? E essa elite é uma elite que sabe tudo que o povo precisa. Isso foi Platão, viu? Que falou isso, né? Tudo que o povo precisa, e o povo não vai precisar falar mais nada, nem A nem B, né? Entendeu? Porque eles já são muito capacitados e eles não vão precisar nem deixar o povo, esses ignorantes, ficar falando nas redes sociais o que eles querem, o que eles não querem, porque o chefão já sabe tudo que a gente precisa e de bom para nós. Então é um governo totalmente baseado no mérito. É verdade ou mentira? É mentira. O único que tem mérito é só Deus. Oi? Sim. Só pela graça. É claro que depois, quando a gente é tocado pela graça de Deus, naturalmente, a gente vai tentar fazer alguma coisa por Deus, né? Mas tudo que a gente fizer, por mais que a gente leia a Bíblia todo dia, não sei quantos capítulos por dia, por mais que a gente seja certinho, por mais que a gente seja isso, seja aquilo, tudo vai ser pouco, sabe? Se for depender do nosso mérito,
sabe? Nada disso vai ser suficiente. É. É. Isso. É, e vazio. Agora, então a pessoa deixa de usufruir dessa paz que Deus nos dá, porque a gente sabe que a gente vai ser levado de qualquer jeito. Entendeu? Mesmo que a gente fizer muita coisa errada, ainda a gente vai ser levado porque pela graça de Deus, né? Porque Ele nos escolheu. Oi? Eu já estudei que as duas andam juntas, a Hum. graça e as obras. Por quê? Lembra quando Jesus perdoou a mulher adúltera, né? Jesus falou, vai e não peques mais. Sim. Ou seja, ela tinha que parar. Aham. Ou seja, não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou ficar fazendo tudo que eu quero, E- como eu quiser. Não, mas aquilo que você vai fazer de bom, aquela mulher, tudo que ela fez de bom daquele tempo, ela está fazendo porque ela ficou grata a Jesus por ter dado essa salvação a ela, passou por aquele processo. É uma resposta de amor, entendeu? Quando uma pessoa te ama, é natural que você a ame de volta. Mas por maior que seja o seu amor, por mais certa que aquela mulher tenha sido naquele momento, daquele momento em diante, a partir desse encontro com Jesus que ela teve, tudo isso vai ser pouco em relação daquilo que ela está recebendo de Deus. Não vai salvar, certo? Mas é natural que uma pessoa salva, ela depois que teve esse encontro com Deus, ela não vai ficar pecando a 3x4, né? Ela vai procurar acertar os caminhos. E justamente porque o Espírito Santo que habita o coração dela a partir desse momento, passa a capacitá-la para ela fazer isso. Entendeu? Passa a tocar no coração dela. Você tem que se santificar, você tem que se santificar. Olha o que Deus te deu. Olha que maravilha. Você tem que fazer o mínimo do mínimo. É claro que por mais que você faça, ainda não vai ser suficiente. Você ainda vai ficar dependendo sempre da graça de Deus. Mas você tem que procurar esse caminho. É natural. Como é que eu vou ficar desagradando o Deus que mora no meu coração a todo momento fazendo coisa errada? Sabe? De vez em quando escapa, né? Eu faço alguma coisa errada. Mas não pode ser uma coisa intencional, sabe? É natural que a gente, depois de receber um presente tão grande como esse, a gente procure andar direito, né? É assim que funciona. Fala aí. Nossa luta para ser pelagiano, ela vem da Igreja Católica. A Igreja Católica é totalmente pelagiana. Sim. O que é ser pelagiano? É fazer por merecer. Isso. E isso está dentro de nós. Nós saímos do catolicismo, viemos para o Evangelho, mas o catolicismo está dentro de nós. A gente E a gente faz essa guerra toda que está fazendo aqui com o Sérgio, que está falando de eleição. Por quê? Porque o catolicismo tem esse negócio. Exato. Você planta e colhe, você planta e colhe. Isso. Você não pode colher sem plantar. Verdade. Quando a gente conhece e olha a lista do currículo negativo que nós éramos, né, nós passamos a valorizar a graça de Deus, porque nós éramos mortos do nosso pecado delito, seguindo o curso do mundo, do príncipe da potestade do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos. Né? Isso. E éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu único amor que nos amou, estando nós mortos no nosso pecado delito, Ele nos salvou pela sua graça. E aí nos levou a sentar com Ele nas regiões celestiais para mostrar nos séculos vindouros a sua plena riqueza, a sua graça, pela sua vontade para conosco. Amém. E aí isso aconteceu que o Espírito Santo vai revelando o valor desse Deus amoroso e revelando nossos defeitos para nós realmente depender do Espírito Santo que vai nos guiando no caminho da vida, nos dando a alegria da sua presença e o prazer de desfrutar da sua delícia perpetuamente. Amém. Aí. Muito bom. Parabéns, é isso mesmo. Falou tudo. Eu tenho uma metáfora aí, Sérgio, te pedir mais um pouquinho. Que servir a Deus não é trocar de camisa como torcedor de futebol, é mudar de natureza. Isso. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele tira a natureza de leão e bota a natureza de ovelha. Aí vem alguém pelagiano e diz o seguinte: agora você não pode comer mais carne. Não, se é ovelha, você não quer mais nada. Não tem aquele apetite pela carne como o leão tinha, né, Iranê? Porque a natureza ela é vegetariana, tal, vai ser outra dieta, né? É verdade. O que ela acha bom não é o que o leão acha bom, né? E tudo natural. E quem colocou isso em nós? Fomos nós? Não, foi o Espírito Santo que transformou a nossa natureza, como o irmão Irani acabou de falar, né? Então a gente naturalmente vai começar a fazer as coisas certas, porque o Espírito Santo está em nós, ele nos transformou, né? Igual Jó, né? Aham. Jó, a Bíblia fala que ele era um homem rico intelectualmente
Sim, Ou seja, ele não se desviava do mal. Ele fala que fez um acerto com os olhos dele porque ele não dá para Cleometéia, né, ou seja, a esposa dele. sim, Ou seja, foi Deus que colocou isso nele, né? sim. É que naturalmente ele não faria as coisas certas. Só pela graça de Deus, pelo Espírito Santo em nós, que a gente vai fazer uma coisa dessa, sabe? Que a natureza do homem é diferente, é de leão, né? Que nem a gente falou, né? Então, isso. Falar em pelagianos, né? Que o irmão Irani acabou, o slide aqui é sobre os pelagianos, né? Os pelagianos, então, aqueles que vamos dizer assim, esse teólogo, né, da igreja primitiva, que influenciou demais a igreja católica, então todos esses conceitos que a gente tem tão enraizados dentro da gente, tudo é por causa desse homem que influenciou a igreja católica, e ele foi, como a gente vai estudar mais para frente, um antagonista, né, do Agostinho, bem no começo, vamos dizer assim, da era das teologias, assim, sabe? Então, os pelagianos não reconhecem nenhuma operação direta do Espírito Santo na vontade humana. Então, somente operação indireta, através da iluminação da consciência. Como é que eles veem? O Espírito Santo é Deus, claro. Ele nos ilumina, ele mostra o caminho certo e o caminho errado, ele nos ilumina. E daí o homem decide, sabe? Ele pode seguir aquilo que o Espírito Santo iluminou e fazer o certo, ou pode continuar fazendo o errado. É assim que eles creem. Quer dizer, não é que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo muda a nossa natureza, muda a nossa vontade, até de não pecar mais, sabe? Nossa vontade de comer grama, como foi falado, em vez de comer carne, sabe? Não, eles não acreditam nisso. Eles acreditam que simplesmente ele ilumina. É, mas quem acredita na graça fala que ele naturalmente vai escolher o caminho estreito, porque a natureza que Deus colocou nele faz com que ele escolha aquele caminho estreito. Enquanto aqueles que não têm essa natureza, ele vai pelo caminho mais fácil, mais largo, o asfaltado, que ele pode andar mais, o mais confortável, sabe? Entendeu? Mas quem faz uma pessoa cometer essa loucura de andar por um caminho que não é tão apropriado? É a graça de Deus que mudou a nossa natureza. Então a gente escolhe. Oi? Não é sem esforço humano, é claro que tem um esforço nosso. Nós temos esforço. Mas dentro de nós, o Espírito Santo nos desperta, vamos dizer assim, um desejo, uma vontade de seguir aquele caminho. Porque a gente sabe que aquele caminho agrada a Deus. A gente não vai por aquele outro caminho, apesar de aparentemente, humanamente, ser muito melhor, sabe? Então, por isso que o povo do mundo chama a gente de louco. Fala, aquele louco, por que ele precisava fazer uma coisa dessa? Olha só aqui, quanta coisa boa. O que o mundo oferecia para ele? Sabe? Entendeu? Nós somos loucos porque o Espírito Santo nos deixa louco, entre aspas, né? De fazer coisas que são antinaturais para o mundo. Porque o mundo não tem essa natureza. As pessoas que estão no mundo não têm a nossa natureza. Na ótica do mundo é loucura, né? Loucura. Doidura. Então, em oposição ao conceito pelagiano, o de Agostinho é frequentemente denominado teologia da graça. Então, adivinha quem foi que percebeu pela primeira vez esse negócio da teologia da graça? Foi o Agostinho, sabe? Que, por sinal, influenciou muito a Igreja Católica, né? Mas a Igreja Católica, eles acabaram optando por seguir mais o caminho daquele antagonista do Agostinho do que do próprio Agostinho, sabe? Esse negócio da teologia da graça não começou agora, é antigo, bem antigo, né? E ele distinguia entre graça operante ou proveniente e a graça cooperante e subsequente, sabe? Vamos tentar definir um pouquinho aqui. A primeira, operante, habilita a vontade a escolher o bem, e a segunda, cooperante, estimula a vontade já habilitada para praticar o bem. É isso que você estava perguntando. Como é que a graça colabora com nós para a gente fazer o certo? Sabe? Entendeu? A primeira operante habilita a vontade a escolher o bem. A graça nos habilita, a nossa vontade, a escolher o bem, a escolher o caminho estreito, a escolher o caminho de Deus. Ela nos habilita, nos dá essa habilidade, esse dom, sabe? E a segunda, a cooperante, estimula a nossa vontade, já habilitada, para a prática do bem. Entendeu? Deus que fez essa transformação em nós. Nós fazemos, nós seguimos, a mulher não peca mais, aquela que pecou, né? E quando teve aquele encontro de Jesus, porque o Espírito Santo nos habilitou, nos capacitou, né? A seguir esse tipo de caminho.
Como é que um homem, depois que conhece Jesus, uma mulher, praticamente passa por toda a vida sem cometer nenhum pecado maior, pelo menos, não, nenhuma coisa mais grave. Alguns pecadinhos a gente sempre comete, né? Mas pelo menos uma coisa mais séria, mais grave, mais complicada, como era comum no tempo que ele estava no mundo. Por que que a gente passa por que, aonde que a gente arranja essa força toda, essa determinação toda? É o Espírito Santo que nos habilitou, nos capacitou. Se ele não fizesse isso, a gente não conseguia nada, sabe? Então, em sua luta contra o pelagianismo, Agostinho salientava o caráter inteiramente gratuito e irresistível da graça de Deus. Ele é gratuito e é irresistível. A gente não resiste. Quando a gente tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo já trabalhou na nossa alma, mudou a nossa natureza, a gente não resiste. A gente acaba fazendo o bem até sem querer, sabe? Entendeu? Porque é a nossa natureza. A gente faz aquilo. Assim como as pessoas que estão no mundo fazem o mal até sem querer, a gente acaba fazendo o bem até sem querer. Entendeu? É automático. A gente, quando se dá conta, a gente já fez aquilo. Sabe? A natureza que mudou. Então, vou falar um pouco agora, continuando. Vamos agora estudar o que é graça comum, sabe? Vocês vão ver que interessante isso. A origem da doutrina da graça comum. É o problema que busca resolver. O surgimento da doutrina da graça comum foi ocasionado pelo fato de que há no mundo, ao lado do curso da vida cristã, com todas as suas bênçãos, um curso natural da vida que, não implicando em redenção, exibe, não obstante, muitos sinais do verdadeiro, do bem e do belo. Deus derrama sua graça só sobre os escolhidos? É sobre todo mundo. Certo? Deus é tão gracioso, mas tão gracioso, que Ele, quando derrama sua graça, Ele não fala que vai derramar só sobre os escolhidos, sobre os eleitos. É indistinto, todo mundo se beneficia. Sabe, todo mundo se beneficia da graça de Deus, os escolhidos e os não escolhidos, todos nós, dessa graça que a gente chama de comum, sabe? Entendeu? A atitude de Agostinho face a esse problema. Agostinho admitia que pagãos podem praticar atos bons, até louváveis, mas considerava tais atos pecaminosos, porque, segundo sua visão, não eram atos de fé ou de amor a Deus e não visavam glorificar a Deus. Agostinho não tinha essa revelação da graça comum ainda, né? Agostinho era muito evoluído, mas não era tanto, né? Como todo ser humano, ele tinha suas limitações. O conceito que se desenvolveu durante a Idade Média. Nesse período, a antítese, pecado e graça, foi substituído pela antítese, natureza e graça. Segundo esse conceito, no estado de integridade original, o homem estava revestido do dom sobrenatural da justiça, que freava a natureza inferior de manifestar. Isso é o entendimento durante a Idade Média. Agora, a posição dos reformadores da teologia reformada, quando veio a reforma, né? Então, Lutero retoma, em parte, o entendimento de Agostinho, que a vontade do homem tem alguma liberdade de pôr em ação uma justiça civil e de escolher coisas que a razão pode alcançar. Quer dizer, mesmo o homem natural, mesmo o homem que não foi eleito, ele tem uma liberdade de escolher as coisas boas, de escolher o bem, de praticar o bem. Você não conhece muita gente aí que é ímpia, que faz bem? Mas é muita gente, é muito comum, né? A gente escolher, sabe? Então as pessoas têm uma certa liberdade, mesmo aqueles que não são alcançados, mesmo aqueles que não são eleitos, mesmo aqueles que não são convertidos, de fazer coisas boas. É evidente, é o mundo, é só olhar para o mundo, você vai ver isso, né? Mas não tem o poder de pôr em ação a justiça de Deus. Zwinglio é outro, vamos dizer assim, teólogo antigo, né, contemporâneo lá do Lutero, do Calvino, né? Zwinglio entendia o pecado como corrupção e não como culpa. E, consequentemente, considerava a graça de Deus como santificante e não como graça perdoadora, o entendimento dele. Por fim, né, o conceito que está mais alinhado com o nosso atualmente é o de Calvino, né? Calvino sustentava que o homem natural não pode, por si mesmo, fazer nenhuma obra boa e insistia na natureza particular da graça salvadora. Esse é o conceito que a gente está martelando aqui, sabe? Entendeu? Não por acaso, você vem de origem sua e uma igreja presbiteriana, não é isso, Irene? Isso, entendeu? Que é, por sua vez, de origem calvinista, né? Então, o nosso conceito, que a gente sempre teve aqui na nossa igreja local, na verdade é esse conceito. Por isso que a gente tanto martela, é por causa da nossa origem, certo?
E no meu entendimento, porque é verdade mesmo, né? A gente sente do Espírito Santo que esse é o caminho, essa é a verdade, sabe? Não é porque o Calvino era Calvino, né? É porque Deus se manifestou de uma maneira mais abrangente, né? Que a luz brilhou de uma maneira mais intensa através da vida desse homem, e a gente acabou sendo o herdeiro disso. No nome e conceito da graça comum. Nome. Esse H. Kuyper classifica a graça comum citada por Calvino. Agora vamos se dirigir só ao que o Calvino falou, né? Então, a graça comum universal que se estende a todas as criaturas. São somente os homens que se beneficiam da graça de Deus? Não, é toda a terra. Tudo, tudo. Até a natureza não viva se beneficia. Até as rochas se beneficiam, até os minerais se beneficiam. Estava falando com ele aqui a mesma coisa, assim, assimilando ao sol. Ele brilha para todos. Sim, exato. As plantas, né, o sol brilhando, as plantas se beneficiam, os animais se beneficiam. Claro, todos se beneficiam. Então, esse conceito é conhecido como graça comum universal, segundo esse Kuyper, né? E segundo, a graça comum geral, que se aplica à comunidade geral, a cada membro da raça humana. Aí todos os seres humanos se beneficiam da graça de Deus, todos nós. Nós vivemos pela graça de Deus, todos, ímpios ou salvos, certo? Eleitos ou não eleitos, todos nós se beneficiamos dessa graça comum de Deus, graça comum geral. Então, a graça comum pactual, comum aos que vivem na esfera da aliança, pertence aos eleitos ou não, né? Aquelas pessoas assim que são tipo judeus, né, que a gente estava falando, né, que já tiveram um pacto com Deus, tiveram isso, mesmo que eles estejam desviados, eles têm ainda, se beneficiam dessa graça pactual, que Deus quando faz um pacto, como ele fez lá aquele pacto com o Saul, né, ele não volta atrás. Pacto é pacto. Deus não volta. A gente volta, mas ele não volta. Conceito. A distinção entre graça comum e graça especial não se aplica à graça como atributo de Deus. Não há duas espécies de graça de Deus, mas somente uma. É a perfeição de Deus em virtude da qual ele mostra e merecido favor ao homem, favor que este fora privado com justiça. Entendeu? Não existe, quando Deus ele distribui a sua graça, não existe duas graças. Essa é a graça do crente, aquela é a graça do ímpio. Deus, quando derrama a sua graça, é igual. Vocês concordam comigo? Vamos um pouquinho para frente. Então, portanto, quando falamos em graça comum, temos em mente operações gerais do Espírito Santo em que influencia o homem por meio de sua revelação geral ou especial, restringindo o pecado, mantendo ordem e justiça civil. B. Bênçãos gerais como chuva, água, né, alimento, roupas, abrigo, todos os homens recebem de Deus. A vida só existe na terra pela graça de Deus. Tudo que a gente tem de bom que permite que a vida permaneça aqui na terra, é tudo graça de Deus, né? Então, a distinção entre graça especial, que é a graça que salva, certo? E a graça comum. Então, agora nós estamos descobrindo que a graça pode ter dois tipos de graça. Uma graça que a gente chama especial, que é a graça salvadora, e tem uma graça que é comum. Essa aqui é comum, todo mundo recebe, certo? Graça comum. Então, Lá em Tito, capítulo 2, no verso 11, uhum, lá diz que Deus manifestou sua graça salvadora a toda a humanidade. isso mesmo. A graça nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, Uhum. viver de maneira sensata, né, justa e piedosa. Então, ela veio para toda a humanidade. E essa graça vai nos ensinando a sair do modelo mundano para alcançar, né, o nível de Cristo que se entregou a si mesmo por nós para nos redimir de toda maldade. Amém, amém. Então, a extensão da graça especial é determinada pelo decreto de eleição. Então, Deus elegeu aqueles que seriam eleitos, certo? A graça especial, não a comum agora, a graça especial remove a culpa e a penalidade do pecado, muda a vida interior do homem e gradativamente purifica a corrupção do pecado pela operação natural do Espírito Santo. Essa graça especial é aquela que muda a nossa natureza. Nós éramos leões, que nem o irmão Irani falou, e agora somos cordeiros, somos ovelhas, certo?
Então, essa graça especial é que nos muda. Então, a graça especial, ela é irresistível, certo? A graça especial age de maneira espiritual e recriadora, renovando completamente a natureza do homem e assim tornando o homem capaz e desejoso de aceitar a oferta da salvação em Cristo Jesus e de produzir frutos especiais. Vamos abrir, meus irmãos, aquela parábola dos 10 leprosos que são curados. Está em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. No meu entendimento, essa parábola, ela simplifica tudo isso que a gente está falando de modo muito teórico. A gente vai entender bem quando a gente lê a parábola. Então, na minha versão, é a nova versão atualizada, né? Eu vou ler para vocês então. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Prostrou-se aos pés de Jesus, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Ele nem era israelita, nem era judeu. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos analisar. Aqui aconteceu um fato extraordinário. Naquela época, curar lepra era uma coisa impossível. Não tinha cura, não tinha remédio, não tinha uma cura médica para a lepra. Entendeu? As pessoas, na verdade, ainda hoje, no meu entendimento, é a mesma coisa. Se uma pessoa se cura de qualquer coisa, também é graça de Deus, né? Mesmo que seja com remédio, com cirurgia, ou seja lá o que for. Sempre é graça de Deus, né? Que os remédios podem dar errado também, pode não curar, sabe? Então sempre é graça. E os remédios existem também por graça de Deus. Mas naquele tempo, então, era mais complicado ainda. Ou era milagre ou não tinha. Milagre, bem milagroso mesmo, né? Como esse eu não tinha. Os 10 foram curados. 10, todos os 10. Jesus, quando derramou a sua graça, que curou os 10, ela foi diferente? Cada um deles não recebeu exatamente a mesma coisa? Que foi uma cura milagrosa? Entendeu? Foi uma cura. Então, Jesus derramou a sua graça e curou os 10, todos os 10, igualmente. Né? Nenhum ficou mais curado do que o outro, ou menos curado do que o outro. Mas teve um deles, só um dos 10, que, quando se viu curado daquele jeito, tem uma coisa que deve ter queimado lá no coração dele, né? Vocês conhecem essa coisa? E ele ficou muito, mas muito agradecido pelo fato de ter sido curado. E ele não resistiu, ele teve que voltar, e se ajoelhar no pé de Jesus, e orar, e agradecer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor me curou. Não foi? Tinha uma coisinha lá dentro diferente dele, não tinha? Por que os outros não voltaram? Todos não receberam a mesma graça? A graça era a mesma. Deus não distribuiu 2 graças, ou 3 graças, ou 4 graças diferentes. Ele não descobriu, a graça foi uma só. Deus, quando derrama a sua graça, é uma só. Sobre os justos e sobre injustos. Sobre os ímpios e sobre os escolhidos. Sobre os eleitos. Mas tinha uma coisinha muito especial no coração daquele homem. Aquele que voltou, o samaritano. Certo? Para ele, aquela graça ficou uma graça comum? Para aquele que voltou? Não. É uma graça especial. Para os outros 9 é comum. Isso. Para os outros 9 é tudo graça comum. Agora, para aquele homem, aquela graça não ficou comum. Ela foi diferente. Então, o que determina se a graça vai ser especial ou comum? É o que Deus faz ou como o homem reage ao que Deus faz? É a nossa reação. Isso. A chuva cai sobre todo mundo. Mas quem é que vai agradecer a Deus pela chuva?
Quem é que vai agradecer que hoje eu tenho comida no meu prato? Quem é que agradece porque hoje eu dormi bem? Quem é que agradece porque hoje eu estou sadio? Quem é que agradece porque eu tenho uma doença, mas eu tenho um remédio? Tudo não é graça de Deus? Então, o que torna a graça especial? É a nossa reação, certo? É a reação do homem. E aquela pessoa que reage dessa maneira, agradecido, sabe, porque Deus está derramando a sua graça, está cuidando dele, como aconteceu com o samaritano, a gente fala que esse é um eleito. Ele é um escolhido, ele é um separado. Aquele que é tocado pela graça de Deus. Aquele que entende, que sente a graça de Deus, que sente o quanto que Deus é bom. Não tem aquela oração que lá no Antigo Testamento eles repetem sempre, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem as suas várias variações. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quando a pessoa fala aquilo de boca, que não é de boca para fora, quando ela sente o que ela está falando, ela não está refletindo que aquela pessoa está sentindo a graça de Deus sobre a vida dela? Oi, fala. Oi, como é que é? Novo. A parábola dos 10 curados pelo Senhor Jesus. Isso. Pois é isso mesmo. Os outros 9, de alguma maneira misteriosa, eles não foram sensíveis a Deus, não foram sensíveis ao Espírito Santo de Deus, e não permitiu que Deus colocasse dentro do coração deles a fé. Sabe? Esse reconhecimento, esse sentido. Oi? Se por acaso algum desses outros 9 ficaram comovidos, só que eles ficaram com medo ou vergonha de ir, como foi o caso de Nicodemos, que foi para Jesus de noite, porque Jesus lá por pouco, Jesus era o maior, como é que se diz? Apostatado que existia. Então, os judeus eles tinham certo receio de estar com Jesus. Sim. Esse outro era samaritano. É claro que a gente nunca vai saber exatamente quem que Deus salvou e quem que Deus não salvou, né? Entendeu? Mas a pessoa que sente a graça de Deus, ela fica ousada. Ela perde vergonha de tudo. Não é Jesus que falou assim? Aqueles que não me negaram o meu nome perante os homens, eu também não vou negar perante o meu Pai. Sabe? Aqueles que me reconhecerem, que derem testemunho de mim perante os homens, quando estiver na frente do meu Pai, eu vou afirmar, esse é meu. Esse é aquele que o Senhor me deu e eu estou reconhecendo. Sabe? Entendeu? Quando a gente tem a graça de Deus mesmo, a gente perde a vergonha. A gente confessa Jesus em tudo quanto é lugar. Sabe? A gente, daqui a pouco a gente está falando de Deus. É uma coisa, é da nossa natureza. Sabe? Oi? Só um pouquinho, minha irmã, você já vai perguntar de novo. Termina, irmão. Pode falar tudo. Sim, porque lá em Efésios 4:7 diz que Deus manifestou sua graça, né, a todo e o dom gratuito de Deus veio pelo então. Sim. A fé foi dada a toda a humanidade, a salvação foi dada a toda a humanidade. E aí nós sabemos que não tem função nenhuma, nós não temos nada que nós mesmos possa produzir essas coisas. Isso gera a gratidão no nosso coração por saber que nós estamos na mão de quem pode nos dar a vitória em qualquer situação. Amém. Pergunta de novo, eu não entendi direito. Sim. Isso. Uhum. Bom, você imagina só. Jesus sempre esteve na terra e o Espírito Santo também, tanto é que foram criados através dele, sabe? Aquelas pessoas do Antigo Testamento, antes de Jesus ter nascido, estar aqui em carne aqui, também eles eram tocadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve aqui, sabe? Ele nunca deixou de estar. E ele sempre escolheu os seus. Você acha que Davi era tão sensível à voz do Espírito, por quê? Porque Deus escolheu, Deus tocou nele, sabe?
Mesmo antes dele ter recebido aquela unção, aquele óleo lá do Samuel, né? Que Samuel jogou o óleo na cabeça dele, ele já era sensível às coisas de Deus. Ele já ficava lá no meio das ovelhas, lá no pasto, já, né? Orando a Deus o dia inteiro, contemplando as coisas da natureza. Ele já era o escolhido. Ele sempre foi, já nasceu escolhido. Oi? Sobre isso aí, eu estava estudando sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. E desde Gênesis o Espírito Santo aparece. Sim. E lá para Moisés tem uma parte que Deus fala para Moisés que vai dar o Espírito Santo aos líderes para Moisés Isso. escolher. É. E o Espírito Santo é dado sobre esses líderes. Então o Espírito Santo já trabalhava. Já, sempre trabalhou. Ele trabalhou também durante o período de Jesus. Aham. Como Jesus fala para Nicodemos, o Espírito Santo está. Você vê os ventos mexendo, a folha, mas você não vê. O Espírito Santo estava É. presente. O Espírito Santo levou Jesus no deserto. O Espírito Santo estava com João Batista. Isso. E no fim dos tempos também, né? Só que ele não aparece, mas ele está. Não, mas é sempre, se você for ver a primeira, né, desde o começo de Gênesis, está sempre lá. Porque o Espírito Santo, a gente não pode esquecer que ele é Deus. E Deus é eterno. Muito antes de existir qualquer coisa dessa que a gente conhece, não só na Terra, mas em todo o universo, Deus já era. Ele é eterno. E Deus, não só o Deus Pai ou Deus Filho, o Deus Espírito Santo já existia, sempre existiu. E ele sempre teve agido no coração daqueles que são escolhidos. Tá, então o Senhor Jesus, por fim, né, no 19º verso, ele fala assim: e ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então, essa graça especial, essa que foi manifestada através do samaritano, é a graça que salva, é a salvadora. Então, não foi os 9 que foram embora direto lá, né, para cumprir a lei, que foram salvos. Somente esse foi salvo. 10%. Imagina, 1 e 10, 10%. Só o remanescente é salvo. Só o remanescente é capaz de sentir a graça de Deus e se sentir agradecido, se sentir que uma coisa muito especial aconteceu com ele. Muito especial, né? Constrangido, o amor de Deus nos constrange, não é isso? Isso, a graça de Deus nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Nós então somos levados, a gente tem que voltar. A gente tem que agradecer. A gente não tem controle sobre isso. A gente precisa. Então essa é a graça especial, a graça que salva. A graça que caracteriza que quando ela é derramada sobre um escolhido, sobre um separado, sobre um eleito, ele não resiste. Sabe, ele mostra que ele é separado, que ele é escolhido, que ele é salvo. Então, quando a gente é colocado nessa situação que o samaritano foi, a gente mostra a nossa natureza, a gente mostra a quem a gente pertence, sabe, quem que é o nosso, né, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador, a quem nós devemos a nossa vida. Entenderam? É uma situação difícil, então. Por quê? De saúde, eu falo de acontecimento, desculpa, um Sim. acidente, no caso. Sim, No meu caso, assim, eu sofri um acidente, né? certo, Saí da igreja, estava indo para casa, sofri um acidente no caminho. certo, Só que quando eu estava descendo, uma voz veio no meu ouvido e falou assim, acidente, antes de acontecer. certo, Falei, é a voz de Deus, claro. me avisando. Veio um carro, eu fiquei assim, meu Deus. Aí meu carro passou, de repente meu carro de volta. Né? E aí eu fui lá pro canto, deu tempo de eu ir pra lá e vir assim, bateu, quebrou meu braço. Certo, Né? Fiz 2 cirurgias, mas eu fiquei totalmente grata a Deus, porque foi uma experiência que eu tive com Deus de ouvir a voz de Deus naquele momento. E eu vi toda a providência de Deus no decorrer de todo o tratamento, de socorro, as pessoas que foram, né? isso. As pessoas que Deus, eu creio que Deus escolheu aquelas pessoas. Você ficou muito grata a ele. Muito grata a Deus por causa Isso. do livramento. E quem fez dar esse espírito de gratidão para você? Foi ele. Entendeu? Se a gente quer uma prova maior que a gente é escolhido ou não, que a gente é um dos eleitos ou não, é justamente porque as pessoas que têm Deus dentro dela, sabe, que são tocadas por Deus, ela nas horas que a gente passa por essas experiências como você passou, Eu estava na delegacia, né, e chegou um irmão, ele é de denominação. aham, Eu falei para ele que Deus me livrou, que Deus falou comigo, antes de acontecer, Deus me falou. Apesar de ter acontecido, Deus me livrou, Deus me cuidou, né? isso. E ele falou bem assim, Sim, pode falar. Deus não me deixou
Sim. Ele falou assim que não poderia ter acontecido, então seu Deus predestina. Eu sei. Isso é bem típico do ímpio, né? Falar, se esse Deus seu é tão bom assim, do jeito que você está falando, ele não tinha nem deixado o acidente acontecer. Não falou? Eu sei, já ouvi essas coisas muitas vezes. Então, nós que somos de Deus, a gente consegue ver a bondade de Deus. Quem é do mundo não vê. Sabe? Quem é do mundo não consegue ver o quanto que Deus é bom, mesmo no meio dessas atribulações, desses problemas que a gente passa na vida. Entendeu? Agora, quem é sensível à voz do Espírito Santo, quem tem fé, quem tem o Espírito Santo habitando dentro dele, quem consegue perceber a graça especial de Deus sobre a vida da gente, sabe, confessa, reconhece. Mas quem não é, não. Ele olha para o mundo e fala assim, olha, se Deus fosse bom, ia estar morrendo tanta criancinha por aí. Não existia fome na terra, não existia guerra. Esse Deus de você aí é lorota. Você está inventando uma coisa que não é verdade. Deus não é tão bom do jeito que você está falando, não. A gente olha e só vê coisa boa de Deus, mas o mundo não está vendo. Você sabe que eles não estão vendo do jeito que a gente vê. A gente está falando uma coisa e ele chama a gente do quê? De louco, isso, exato. Falar esse cara é doido, é louco. Olha, o mundo está caindo para ele, assim, sabe? Tá só tragédia. E ele ainda está glorificando a Deus, está dizendo que Deus é bom. Esse cara é doidinho, pirado, sabe? É verdade, é assim que eles veem a gente, sabe? O mundo não consegue ver as coisas como a gente vê. Agora, vamos supor lá que um cara que ganhe lá 10 vezes seguida o prêmio sozinho na loteria esportiva, né? Cheio de graça. Se ele for um escolhido de Deus, ele vai ficar muito contente, com certeza. Ele vai ver que vai poder contribuir com a obra na África, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser não sei o que mais. Ele vai ficar muito feliz da vida. Mas se for uma pessoa ímpia, ele vai achar que é pouco. Eu podia ter ganhado 12, eu podia ter ganhado 15, né? Eu podia ter 20, olha só, isso foi bastante, mas podia ser mais, não podia? O mundo não se contenta, ele sempre quer mais. Ele sempre vai achar que aquilo é insuficiente, que não é o bastante, né? Que embora maior que seja a graça de Deus com relação ao ímpio, ele vai achar que é pouco. É isso. Vocês já viram aquela história da namorada, né? Então o rapaz todo apaixonado chega para ela e traz uma rosa e dá para ela, né? E ele vai falar, ela vai ficar muito feliz, muito agradecida, né? Então ele olha para o rapaz e fala assim, você está com peso na consciência, você deve ter olhado para outra. Entendeu? Por isso que você está me trazendo flor hoje, né? Não é assim? Vocês já viram essa história? Você está querendo encobrir alguma coisa. Você está sendo muito bonzinho comigo, né? Só porque você deve ter aprontado alguma aí fora, né? Não é assim que o ímpio vê as coisas? Então, Deus está sendo bondoso com ele e ele está vendo, ele falou, podia ser mais, podia ser diferente. Existe peso na sua consciência, é culpa. Amém? Eu sei que esse assunto está muito gostoso, mas a gente vai ter que continuar na próxima aula, que o tempo acabou, né? Então, de pé todo mundo, vamos orar? Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E realmente, meu Pai, o seu amor dura para sempre, meu Pai. E o Senhor tem derramado sobre nós esse Espírito do Senhor, para que a gente possa estudar, possa ler, possa entender, compreender, ser sensibilizado pela Tua palavra, meu Pai. E que assim permaneça para todo sempre, por toda a eternidade, meu Pai. Que cada vez a gente avance mais nos seus mistérios e a gente consiga compreender o Senhor ainda melhor e possa ser um instrumento nas suas mãos, adequado, cooperante, efetivo, para fazer a vontade do Senhor. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Que tenha um bom domingo. Amém. Amém.